Boa noite, meus amores. Meu nome é Suzana Varela. Venho deixar a palavrinha do Senhor para vocês esta noite. Que está lá em Mateus, capítulo 26. Se você tiver a Bíblia, você abra junto comigo. E se puder, abre em outra oportunidade, mas não deixe de abrir não. Talvez você tenha uma Bíblia aí na sua casa e que há muito tempo ela não está sendo aberta. E eu acho que é a hora de você voltar, abrir, a ler a palavra, a ouvir a voz de Deus. Eu acho que está mais do que na hora. E se você ainda não tem Bíblia, pode ir no celular, se não tiver celular. Eu tenho certeza que uma hora vai chegar e você vai ter conhecimento da palavra, sim, tá certo? Eu não sei com quem eu estou falando, então, às vezes a gente pode achar que o outro não tem certas dificuldades, e às vezes tem, mas acredite que Deus te dará uma e você vai estar lendo ela. Vou ler, sim, Mateus capítulo 26, versículo 31, que diz assim: Pedro é advertido. Então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite vos escandalizaram em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Muitas das vezes a gente tem a confiança dentro de nós que a gente não vai tomar certas atitudes. Mas acredite que às vezes o medo, o desespero é tão grande que nos surpreende. Não é fácil seguir a Jesus, não é fácil porque existe uma cruz. E Jesus já sabia disso. E deixou claro. Aqui, Jesus fala com seus discípulos, fala diretamente com Pedro. E Pedro, ali estava certo, que jamais negaria a Deus. Jamais negaria a Deus. Só que Deus nos conhece muito bem. E da mesma forma que Ele nos conhece as nossas fraquezas, as nossas fortalezas. Da mesma forma que Ele nos conhece, Ele está pronto para nos perdoar, porque Ele conhece as nossas fraquezas. E Pedro não seria diferente de nós. Embora que ele fosse um escolhido de Deus,
uma pessoa chamada da parte de Deus, não seria diferente. E não vai ser diferente conosco. Quantas vezes, na hora da dor, do desespero, do medo, é mais fácil a gente fugir do que lidar com aquela situação. Às vezes a gente tá certo que vai ter uma postura diferente. E Deus, Ele nos conhece, por isso que Ele está pronto para nos perdoar. Ele nos conhece muito bem. Então eu não sei qual momento que você está passando. Eu não sei. Mas acredite, Deus já sabe. Deus já sabe. E o que eu quero dizer com essa palavra? Que se algum momento da sua dor, da sua fraqueza, da sua tristeza, você pecou contra Deus, se distanciou dele e está com vergonha ou achando que Deus não está com você, que Deus te abandonou. Pedro foi um discípulo de Deus escolhido pelo próprio Jesus. Um homem, um pescador. E Deus já sabia, Jesus já sabia que ele ia negar a ele. E já sabia. Mas Jesus abandonou Pedro. Pedro negou a Jesus. Mas Jesus negou a ele? Não. Jesus nunca vai negar a gente. Nunca vai negar a gente. Então não aceite que esses pensamentos, que você não tem mais chance, que Deus não está com você, porque você pecou, você falhou, você errou com Deus, você chegou ao ponto até desacreditar nele, por tamanha dor, tamanho desespero, fraqueza, medo. Você chegou a duvidar, porque você olhava para tudo, e talvez você esteja olhando para tudo, e ainda não mudou a sua situação, e situações lhe levaram a desacreditar que Jesus estava contigo e que Ele pode mudar a sua vida. Isso é mentira. Ele está com você. Esqueça o que você fez e se arrependa e busque a Deus, e você achará. E você achará. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para ser feliz. Aquele discípulo, aquele homem escolhido por Jesus, que andou com Jesus, negou Jesus 3 vezes. E você acha que comigo, com você, somos carne, ia ser diferente? Pode acontecer, porque a dor, o medo, o desespero leva a isso. É a gente olhar para um lado e para o outro e não ver saída. Não ver saída. E ainda vem uma pessoa e ainda dá mais uma batidinha no prego. Entendeu? Ainda dá uma batidinha no prego. Então, não ache que você está sozinho nessa. Você não está sozinho. Você está com Deus. Deus está contigo. Não importa por onde andou, ou o que você fez ou deixou de fazer. A partir de hoje, desse momento, busque falar com Ele. Da sua maneira, do seu jeito. Busque falar com Ele. E Ele está pronto para te perdoar e ter misericórdia para com sua vida. Então, somos falhos, somos muito falhos, muito imperfeitos, né? Às vezes a gente fala besteira mesmo, pensa besteira mesmo, mas
acredite, apesar de tudo, Deus está contigo. Pode o mundo desistir de você, mas acredite, Deus continuará contigo. Então, que a partir de hoje, se você não estava mais ouvindo aquele louvor que antes você gostava de ouvir, volte a ouvir. Se antes você não estava mais pegando a Bíblia, volte a pegar. Se antes você não estava conversando com Deus, volte a conversar. E aqueles que nunca tiveram essa intimidade com Deus, busque ter. Busque ter. Busque conhecer o seu Pai, o meu Pai, o Senhor Jesus, que a sua vida mudará. Será fácil? Não, essa não é a promessa dele. Não será fácil, mas acredite que é ele quem vai te ajudar a chegar lá no topo. E para chegar no topo, existe uma dificuldade. Existe uma dificuldade, mas acredite, ele te ajudará a chegar lá em cima e você contar um hino de vitória. Às vezes você vai estar chegando até próximo, mas de repente você dá uma caída, mas ele vai te ajudar a voltar de novo. Então, não desista. E ele já sabe, como fala aqui no versículo 31. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Você pode até estar disperso dos caminhos do Senhor Jesus, mas você vai voltar para os caminhos dele novamente. Você vai voltar, entendeu? Você não vai continuar na situação que você se encontra, não. Você vai voltar e acredite, como ele falou, Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele já sabe do nosso futuro. E que bom, né, que ele sabe do nosso futuro. Por onde a gente andou, o que fez, o que ainda vai fazer, tudo. E é uma maneira dele cuidar da gente. Porque se a gente estiver próximo do buraco, aí ele vai lá e, entendeu? Através da oração, da conversa com ele, tudo. Ele vai nos livrar de muita coisa, nos abençoar de muita coisa, nos ajudar em muita coisa. Ele já sabe, como ele sabia de Pedro, como ele sabia de você, onde você ia cair. Ele já sabia. E não fique envergonhado, porque em algum momento você caiu, não. E a partir de hoje, você coloque na sua cabeça, no seu coração, que você, o tempo todo, teve um Deus e tem, que te ama muito, 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 e que está pronto para te perdoar e te dar uma nova chance, uma nova vida, em nome do Senhor Jesus. E que se você encontra disperso, você vai voltar para o rebanho, tá certo? Você vai voltar para o rebanho, em nome do Senhor Jesus. Tem um louvor, que eu lembrei agora, eu não sei louvar não, que diz assim: quero que te valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar chorando, angústia e dor nesse seu complexo inferior, achando que às vezes não é ninguém. Preciso falar
do valor que você tem. Preciso falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Você tem o valor, o Espírito Santo se mostra em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor para Deus, muito, muito, muito. Não se diminua, não se menospreze. Você tem um pai, você tem um dono, tá certo? Você não tá, como se diz, a Deus do Ará, não, assim, dispersa, assim. Você pode até ter se perdido em algum momento na sua vida, mas Ele acabou de te achar em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e uma nova vida a partir de hoje, de agora, está começando na sua vida, que é aquela pessoa que se encontrava desarrumada, abandonada, triste, que quando olhava para ela não estava com vontade de se arrumar, não estava com vontade nem mais de viver. A partir de hoje, uma nova mulher, um novo homem surgirá aí, que se dará muito valor, porque tem um pai, não é órfão, tem um pai, e esse pai acabou de tocar no coração dela, e a partir de hoje vai ajudar ela, em nome do Senhor Jesus. Tem um louvor também, depois vocês escutem, porque é aquela de Aline Barros, ressuscita-me, ressuscita-me, Senhor. Eu não sei louvar, mas se você puder ter um tempinho, escuta esse louvor, ressuscita-me, de Aline Barros, tá certo? Que Deus te abençoe, e Ele já te ressuscitou. Ele já te ressuscitou, porque Ele é poderoso e muito fiel. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Tchau.